Olá, eu sou a Tamires, nutricionista, especialista em introdução alimentar pela abordagem BLW e participativa, e eu tenho recebido várias mensagens pelo direct no Instagram, dos meus atendimentos mesmo no meu dia a dia. Eu vivencio muito isso sobre esse período de seletividade alimentar. Tá, então o que é esse período, né? Muita gente não sabe nem o que é uma criança seletiva, né? Como que a gente pode passar por essa fase, o que a gente não deve fazer, tá? Então essas são algumas dúvidas que você pode ter aí também, e eu quero ajudar você a entender um pouquinho melhor sobre isso. Então vamos considerar aquela criança com desenvolvimento típico, tá? Então a gente sabe que existe um pouco de seletividade nos autistas, por exemplo, mas a gente vai falar apenas sobre aquela criança que comia de tudo, né? E de repente ela parou de comer. Ela se tornou seletiva. Então vamos esclarecer o que é primeiro como que é caracterizada essa seletividade. Então a gente tem uma tríade, tá? Então a criança ela passa pelo momento de recusa alimentar, ela passa pela perda do apetite, então geralmente ela tem pouco apetite, e a perda do interesse pelos alimentos. Então são três situações que podem ter interferência de vários fatores, né, ambientais, psicológicos. Então você precisa tentar identificar aí dentro da sua casa se aconteceu alguma situação, algum marco, por exemplo, você e seu marido não estão muito bem, tá acontecendo algumas brigas, ou realmente houve uma separação, se vocês mudaram de casa, se houve alguma viagem muito grande, alguma situação que pode ter desencadeado esse período de seletividade, tá? Então, a comida muitas vezes é um jeito da criança chamar a atenção dos pais. Então, a gente precisa ter esse olhar. No geral, crianças de 1 ano e 3 meses, até 3 anos, passam por esse período de seletividade. Tá? Então, geralmente, até como diz a Fabiola Duarte, do Colher de Pau, que a criança ela se torna escoletiva, né? Então, é uma escoletividade. Ela acaba escolhendo mais alguns alimentos. E é claro, gente, que o bebê, dentro da abordagem BLW participativa, ele conduz muito, né, a refeição. Então, são abordagens guiadas pelo bebê. Mas a gente sabe que autonomia, ela não é sinônimo de independência. Então, a criança, ela precisa, sim, do pai e da mãe, justamente dentro dessas escolhas, né, de alimentos saudáveis. Então, a família tem esse papel de oferecer alimentos saudáveis para o bebê. Bom, então, o que a gente pode observar aí que pode estar acontecendo? Então, são algumas reflexões que eu gostaria que vocês fizessem. Então, dentro do ambiente da mesa, né, sentado à mesa, como que tá essa refeição? Uma refeição agradável? Ela é tranquila? Ou existe TV, existe celular, existe discussão, existe muito tumulto durante essa refeição, tá? Esse é um primeiro ponto. A família toda está comendo o mesmo alimento, então você, pai, mãe, né, a família ou o cuidador que está oferecendo essa refeição para o bebê, ele está comendo os mesmos alimentos que esse bebê, que essa criança está comendo? Existe clareza ao olhar nesse prato, ou tá tudo batido, tá misturado, aquilo tá escondido ali no arroz e no feijão? Essa criança não está vendo realmente o que está sendo oferecido. Isso demonstra um pouco de falta de confiança, né, da criança com o adulto e vice-versa. Então, isso também precisa observar. Como que está sendo essa parte de pressão durante a refeição? A criança precisa comer rápido, então o horário está muito apertado, você tem que voltar ao trabalho, e aí você precisa que essa criança coma de forma rápida. Isso também interfere bastante. E a variedade na apresentação dessa refeição. Então, uma cenoura, por exemplo, ela está sendo oferecida sempre cozida, né? Você pode fazer uma cenoura assada, você pode fazer ralada, você pode fazer um bolo de cenoura. E oferecer e dizer, olha, a cenoura tá aqui, tá vendo como você gosta de cenoura? Quando você for oferecer alimentos novos para o seu bebê, para a sua criança, coloque no prato e diga para ela, olha, a mamãe vai colocar aqui
mas você não precisa comer se você não quiser, tá? Isso vale também para aqueles alimentos que a criança comia e deixou de comer. Porque o que acontece? Essa fase de seletividade ela costuma passar. Mas se a família cria ambiente desfavorável através de algumas condutas, né, inadequadas, o quadro pode ser agravado. E geralmente a família faz isso, não tô culpando ninguém, não tô julgando ninguém, né? A família não tem culpa realmente desse período de seletividade, porque é até um amadurecimento emocional que a criança passa. Mas essas condutas elas podem agravar o quadro. Então, se no momento de insegurança, de medo, às vezes até raiva, né, de não ver aquela criança obedecendo, né, e comendo o que você está dizendo que tem que comer porque é saudável, a família entra um pouco em desespero e ela acaba impondo muito mais o respeito do que tendo um pouco de paciência e sabendo realmente, às vezes até pela falta de informação, de saber o que fazer. Tá? Então, esse diálogo é importante. Então, quem não é visto não é lembrado. Então, aquele alimento que a criança comia muito, né, gostava, e deixou de comer, e aí de repente você fala, não vou oferecer porque não tá comendo, não quer, então pelo menos tá comendo a outra coisa. Aí no dia seguinte já é a outra coisa que a criança não tá aceitando, por exemplo, aceitava o tomate, e aí começou a não aceitar, e aí depois a cenoura gostava e também não tem gostado mais, e aí você de repente vai tirando tudo que ela não está gostando. E aí você vai afunilando aquilo, né, aquelas opções. Então o que tem que fazer? Continua oferecendo, tá? Coma junto, dê o exemplo. Deixe ali no prato, se a criança não aceitar colocar dentro do prato dela, coloca num pratinho avulso, numa cumbuquinha e deixa ali do lado, olha, a mamãe vai colocar aqui e depois vai trazendo esse alimento de novo para dentro do prato, porque o período vai passar. E aí depois para você reintroduzir de novo aqueles alimentos que ela comia e que agora ela não come mais, vai ficar mais difícil. Tá? E um outro erro muito comum que acontece é a mãe substituir, o pai, a mãe, a família, substituir por alguns alimentos que são mais engordativos e também não são adequados, mas que são julgados como saudáveis. Então a gente tem farinha láctea da vida, né, os suplementos, os sustagens, até polivitamínicos, que às vezes, sem indicação pediátrica, são utilizados nesse momento e que não trazem benefícios. Então, isso também precisa ser avaliado. Então, procure sempre ajuda de um profissional, nutricionista, às vezes de um psicólogo e do próprio pediatra também durante essa fase. Bom, então, para resumir, se a sua criança está comendo menos alimentos do que ela comia antes, tá? Às vezes em quantidades menores, mas ela tem até uma variedade grande, por exemplo, ela não excluiu um grupo inteiro de alimentos, tá? Então ela não excluiu todas as frutas, ela não excluiu todos os vegetais, ela só escolheu alguns que ela quer comer mais nessa fase, né? Enfim. Agora, se ela também reduzir um pouco da quantidade, e aí isso depende um pouco da idade, dos picos de crescimento, então, por exemplo, com 1 ano, é muito comum que esse bebê, que essa criança diminua a sua ingestão calórica, porque as necessidades também diminuem. Então, é muito comum que o bebê coma menos mesmo, e aí a família fica preocupada e às vezes sem motivo, tá? Força o bebê a comer mais sem motivo. Então, se o teu filho, tua filha, tá passando por alguma dessas situações, quando que você precisa procurar ajuda de um profissional desses que eu comentei? Primeiro, se ela excluiu realmente esses grupos de alimentos. Tá? Eu não diria as carnes, porque a gente tem aí os veganos, os vegetarianos, que vivem muito bem sem a carne, né? Mas é preciso procurar um profissional para fazer uma adequação das ingestões, né? Da ingestão aí de todos os minerais, da proteína, realmente. Então, isso não seria um agravante. Mas excluir frutas, verduras, legumes, né, um grupo de carboidratos todo, a gente precisa avaliar, tá? Se o momento da refeição se tornou muito desafiador, muita briga, muito choro, muito nervoso, muita irritabilidade, muita recusa, é hora de pedir ajuda, tá? Agora, se teu filho
tá excluindo alguns alimentos, isso tá sendo levado de forma tranquila, você tá tendo paciência, continua oferecendo, tá realizando algumas atividades com essa criança de interação, durante as refeições, num preparo de um alimento, de uma ida ao supermercado para escolher esses alimentos. Tá tudo bem, fica tranquila, vai passar, tá? É um período que vai passar, então é importante ter essa paciência, tá? Agora, se não, é bom procurar ajuda, tá? Bom, então é isso que eu queria passar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fico à disposição para mais dúvidas. Tem o meu link aí na bio para me chamar para uma conversa no WhatsApp. E é isso. Obrigada.